Glória a Jesus, aleluia. A palavra dessa noite se encontra na carta aos Efésios, a partir do capítulo 5, versículo 22, amém? Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Que Deus possa falar conosco nessa noite, através da sua palavra. Aleluia. Carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, e assim diz a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, vou continuar no capítulo 6, até o versículo 29. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Podem se assentar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se me permitirem, vou estar orando um pouco, pedindo a Deus que Ele me dê graça. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, eis a Tua palavra, Jesus. Lida, Senhor. Nós possamos meditar, Senhor, na Tua palavra. Me dê a Tua graça, me dê a Tua sabedoria. E fala com a Tua igreja, Jesus. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que a Tua glória seja vista, Senhor, meu Pai, por meio da Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço e é o que a Tua igreja deseja, em nome de Jesus. A palavra dessa noite, na carta aos Efésios, nessa passagem vai tratar sobre a estrutura familiar, vai tratar os deveres de cada membro de uma família em relação ao outro. A gente sabe que a carta aos Efésios Paulo começa falando do plano de salvação da humanidade. O Espírito Santo, o Deus Pai e Jesus Cristo, desde a eternidade, planejaram salvar a humanidade. Não foi porque a gente foi bonzinho ou a gente mereceu, mas foi por graça e misericórdia de Deus. Foi Ele que veio ao nosso encontro para nos salvar, nos tirar das trevas para nos trazer para a luz. Foi Ele que se manifestou para salvar a humanidade. Ele se revelou primeiro para o povo de Israel e depois se revelou para as demais nações.
porque esse era o plano dele desde o início. E ele entregou dessa forma Jesus, que foi por meio de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós recebemos todas as bênçãos espirituais, que Deus agora nos deu a possibilidade de termos a esperança certa de que veremos coisas maiores quando Ele vir em glória, porque nós mesmos seremos revestidos em glória e seremos incorruptíveis, teremos corpo glorioso e estaremos reinando com Jesus ao lado do nosso Senhor e Rei para todo sempre. Aleluia. No capítulo 3, Paulo vai tratar da igreja no capítulo 4, como um corpo, como um edifício que é edificado, como pessoas que Deus ergue e levanta, que Deus entregou para a própria igreja, sua igreja, para ser edificada. E essas pessoas são pessoas com dons ministeriais. E Deus justamente planejou a salvação do homem não para que ele permanecesse inerte, parado como uma pedra ou como uma planta que não muda de lugar, mas ele queria que a igreja crescesse e ele queria que aqueles que fossem salvos se erguessem como agora instrumentos para a glória e louvor dele, para edificar a igreja do Senhor, para que a igreja cresça, se desenvolva e que o reino do Senhor se expanda nessa terra, porque foi essa missão que Jesus deu aos seus discípulos, que pregassem o Evangelho, fizessem discípulos por toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Continuando no capítulo 4, vai falar da santidade cristã, como é que um cristão deve se portar. Na verdade, a gente vê que desde o capítulo 1, que vai tratar do plano de salvação da humanidade, Deus vai falar que o homem foi escolhido em Cristo para ser salvo, para ser filho amado, mas também para andar em santidade na presença dele de forma irrepreensível. E aqui no capítulo 4 vai falar dessa mesma santidade, vai falar o que é santidade. A gente pode aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, como é viver em santidade. É ter um caráter reto, um caráter honesto, é viver com sinceridade diante de Deus e dos homens, para que Jesus seja glorificado e que Ele não seja escarnecido, para que o Evangelho cresça e se expanda, e não que ele seja blasfemado. No capítulo 5, Paulo continua falando de como o cristão deve viver, como o cristão deve tratar da vida dele com sabedoria. E ele fala que aquele que vive em santidade está vivendo de uma forma sábia, aquele que deixa de viver de uma forma santa está vivendo como um tolo, e por causa dele vem o Evangelho ser alvo de calúnia, de blasfêmias, da mesma sorte o nome do Senhor. E Paulo deseja que o povo de Deus viva em santidade, e ele dá a receita tudo certinho, não só nessa carta, mas também como você vai encontrar essas doutrinas e verdades que não mudam com o tempo, que são eternas por toda a palavra de Deus. E ele vai falar que no final de tudo isso, ele vai falar no versículo 21, capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, porque é Jesus que te salvou, é Jesus que te abençoou, é Jesus que te deu vida nova, é Jesus que te deu dons, é Jesus que te fez filho de Deus, é Jesus que te tirou das trevas e trouxe para a luz. É por isso que a gente tem que se sujeitar no temor de Cristo. É porque Ele te amou, é porque Ele veio ao encontro de ti, é porque tu, sem merecer nada, Ele veio te salvar. E aí, depois de Paulo tratar tudo isso, a santidade da igreja, o plano de salvação, porque Deus salvou homens como você, como eu, e mulheres, porque a igreja, qual era o plano? Deus queria criar uma igreja para manifestar a multiforme sabedoria dele para as potestades e principados nos céus. Ele está falando de que o plano eterno de Deus de criar um povo escolhido, uma igreja santa e remida no sangue do Cordeiro, era para que todos os seres espirituais que existem pudessem contemplar e vislumbrar a beleza e a grandeza da sabedoria de Deus. Então, quando você se converte a
entrega a sua vida a Cristo, quando você se integra dentro da igreja santa de Deus, você está fazendo parte de um plano que Deus já tinha pensado desde a eternidade, antes do mundo ser formado, para que todas as forças espirituais que existem, você nem talvez imagine que exista, pudessem contemplar em você, em nós, a multiforme sabedoria de Deus. E depois de Paulo tratar tudo isso, eu volto aqui mais uma vez, Paulo vai trazer todas essas verdades agora como um funil para dentro da casa do cristão. Começando pelas mulheres. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Percebem que a palavra de Deus vai pedir a todas as mulheres, aquelas que têm marido, que se sujeitem, se submetem, entreguem com confiança a sua vida, o seu amor, o seu coração e o seu corpo ao seu marido. Mas Paulo, ele é específico em duas coisas. Primeiro, você não precisa se submeter a qualquer homem, você se submete ao seu marido. E segunda coisa, não é de qualquer forma, é como se você estivesse se submetendo ao Senhor. E é por isso aqui se revela uma verdade. Mulheres cristãs que estão solteiras, buscando um companheiro, busquem um companheiro que já é cristão e vive o Evangelho, um homem que entregou sua vida a Deus, um homem que entrega seu viver inteiro por inteiro à vontade do Senhor, porque senão você vai ter muita dificuldade de se submeter ao seu marido. Você vai ter dificuldade porque a palavra de Deus te diz: te submete ao teu marido como ao Senhor. E como você vai se submeter ao seu marido se seu marido não conhece esse Senhor? Como você vai se submeter ao seu marido se você tem um homem do seu lado, ou você está conhecendo um homem que não conhece o teu Jesus, que não conhece o teu Senhor, ou se conhece, não tem Jesus como Senhor da sua vida? Talvez tenha-o como seu abençoador, mas não como seu Senhor. Porque quando eu lhe falo que Jesus deve ser Senhor da vida deste homem, estou falando de que ele deve ser rei, ele deve estar assentado no trono do seu coração. É esse tipo de pessoa, é esse tipo de homem, ou é esse tipo de mulher que você, homem, mulher cristão, que está solteiro, deve buscar. E Paulo admoesta em outras cartas, Paulo vai te dizer em outras cartas de forma claramente: você que está buscando uma mulher, você vai ter dificuldades, você vai passar por problemas. Queria eu que todo homem ficasse como eu, porque Paulo era solteiro, e Paulo fala isso. Só que se você não pode se conter, case-se. Aleluia. Então, de preferência, homens, mulheres, jovens, vocês que estão buscando um companheiro de vida, procurem alguém que tenha como Senhor da sua vida, não sua carne, não seus pecados, não suas vontades, mas a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, a direção de Deus, e que Deus de preferência esteja sentado no trono dele. Amém? Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aqui Paulo está fazendo uma comparação de Cristo com o homem, porque da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja, da mesma forma o homem é a cabeça da mulher. E o que é a cabeça? Eu sei que muitos gostam de brincar que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, e vira a cabeça para onde quer. Mas se não fosse pelo cérebro que manda o comando para os músculos do corpo, o pescoço não se mexeria. E a cabeça aqui é uma parte importante do corpo. Tenta cortar a tua cabeça para ver se tu vive, ou para ver se tu te mexe. Uma pessoa sem cabeça
não se mexe, não se move, não vive. O homem é a cabeça, ele dá os comandos, ele dá a direção. É o homem que tem a visão no lar, é o homem que é o líder, que é o cabeça. É ele que vai confrontar os problemas, é ele que vai encarar os problemas e as dificuldades, é ele que vai repreender os filhos quando precisar, é ele que vai ser a figura que dá a segurança, mas também dá a disciplina para o filho. Aleluia. Ele é a cabeça, assim como Jesus é a cabeça da igreja, porque sem Jesus não existe igreja. No máximo que existe é um conjunto de pessoas, porque só é igreja se tem Cristo como cabeça, só é igreja se tem Cristo como aquele que dá a direção, só tem igreja se Cristo dá a visão, só tem igreja se Cristo fala com o seu povo. Aleluia. Porque é na cabeça que tem os ouvidos. Sem a cabeça o corpo não ouve a direção de Deus. Sem a Cristo como cabeça, as pessoas seguem a sua própria direção. Ouve a voz do seu próprio coração, ouve o que o mundo diz, ouve o que o diabo diz. O que falar que é certo, assim eu faço. Mas quando você aceita Jesus para a sua vida, quando nós aqui nos reunimos como igreja, estamos aqui porque nós ouvimos uma voz. E aí eu lhe digo, porque você tem como cabeça Jesus na sua vida. Você tem Jesus no teu coração. É por isso que você faz parte de uma igreja. É por isso que dizemos, que podemos dizer que aqui é uma igreja verdadeira. Porque aqui tem Cristo como cabeça. Nós vemos a glória de Jesus no nosso meio. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo falar conosco nesse lugar. E nós temos a palavra de Deus viva nesse lugar. Aleluia. Então, o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E aí Paulo fala sendo ele próprio o salvador do corpo. Aqui Paulo pode estar sim falando que o homem é o salvador da mulher, mas deixa eu lhe explicar. Jesus te salva do pecado e do inferno, mas o homem aqui como salvador seria mais como uma figura protetora, aquele que apoia a mulher quando precisa, aquele que dá estrutura para a mulher quando ela precisa, aquele que segura a barra quando a mulher precisa, aquele que dá a segurança necessária para a mulher poder se abrir, para a mulher poder desabafar, para a mulher poder sentir o que ela tem que sentir, falar o que ela tem que falar. Aleluia. É dessa forma que o homem deve ser o salvador, posso dizer, o porto seguro da mulher, vamos dizer assim, o confidente. Aleluia. Versículo 24: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, mulheres cristãs, aqui é o último versículo que Paulo usa na carta aos Efésios para vocês. Guardem em mente isso. Vocês têm que se sujeitarem aos seus maridos como a igreja se sujeita a Cristo. Isso é o dever de vocês, na casa de vocês. Aleluia. Agora vamos passar para os homens. Versículo 25: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui eu gostaria de falar muito mais do que o amor que te leva a dar a tua vida para a tua mulher. Você poderia dizer que em um assalto você se jogaria na frente da sua esposa, da sua mulher, para proteger de um tiro, daria a tua vida para proteger a tua mulher. Bonito, parabéns. Mas quando você está caminhando pelas ruas da cidade e passa umas mulheres com um certo tipo de roupa, será que você olha desejando? Você é capaz de entregar a tua vida, mas será que você é fiel a ela, a sua mulher? Você poderia entregar a sua vida para salvar a sua mulher, mas você tem fidelidade
fidelidade a ela? Você é leal a ela? Além de que ela está perto de você, quando a mulher está perto da gente, é fácil, né? É fácil. Para quem sabe controlar os olhos é fácil. Mas quando você está sozinho, como é a tua forma de viver? Da mesma forma que você daria a tua vida para ela, presente, você dá a sua vida, abrindo mão dos teus desejos, primeiramente para servir a Deus com qualidade, servir a Jesus como um verdadeiro cristão, servir a Deus como um verdadeiro homem de Deus. Será que você entrega a sua vida a esse ponto? Além de entregar a tua vida, como eu disse, a tua vida literalmente, será que você consegue abrir mão das tuas vontades para agradar a sua esposa? Versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Se lembrem de Adão e Eva, no jardim do Éden. Deus dá uma palavra para Adão. Adão deve ter falado para Eva, mas será que ele teve a diligência de falar da mesma maneira, tintim por tintim, o que Deus falou para ele? Será que ele falou letra por letra para Eva, para que ela não pecasse contra Deus? Porque o homem, ele tem o papel de pregar a palavra de Deus para a sua mulher. O homem tem um papel como sacerdote do lar, de pregar a palavra de Deus também para seus filhos, para santificar, para purificar, porque por meio da palavra de Deus você é santificado, você é purificado, porque a palavra de Deus vai te confrontar, a palavra de Deus vai queimar o que há de ruim em você, a palavra de Deus vai te ferir, mas a palavra de Deus também vai te curar. A palavra de Deus nos transforma. Quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, mais nós nos tornamos parecidos com o Filho de Deus, porque Ele é a própria palavra, e Ele deixou a palavra dele para que a gente pudesse aprender mais da sua palavra, para se parecer mais com Ele. Aleluia. Será que Adão pregou corretamente para sua esposa? Será que Adão teve diligência no seu dever de pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus através da pregação, através do ensino e através da sua atitude? Porque quando a serpente aparece, Eva cai na cilada de Satanás. A serpente aparece e distorce o que Deus disse. Então Eva se deixa levar, acredita, e é por isso que ela acaba cometendo o pecado, que tem consequência até hoje, porque a palavra de Deus foi negligenciada, e a igreja não pode cometer esse mesmo erro. A igreja que comete o erro de negligenciar, tratar com desprezo a palavra de Deus, não prospera. A igreja não cresce, a igreja não se desenvolve, a igreja não evolui. E da mesma forma, maridos, não desprezem a palavra de Deus no lar de vocês. Não desprezem a palavra de Deus no teu lar. Façam culto de família, façam culto antes de dormir, reúna seus filhos, façam uma oração em família. Leia um versículo em família, ensine os seus filhos e sua mulher da forma mais simples que você puder. Ensine a palavra de Deus, deixa Deus te usar como sacerdote do teu lar, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus, ele se preocupa com a sua igreja. É por isso que Ele dá a palavra para a sua igreja. É por isso que Ele dá pregadores para a sua igreja. É por isso que Ele dá evangelistas. É por isso que Ele dá missionários. É por isso que Ele dá profetas.
É por isso que Ele traz mestres para a igreja. É por isso que Ele ergue pessoas com dons, diferentes dons, variedade de dons, para que exerçam o ministério a qual eles foram chamados, para a edificação e fortalecimento da igreja. Porque Deus, com Jesus, quando Ele voltar em glória para buscar a sua igreja, Ele quer ver uma igreja adornada, bela, santa, cheia de virtude, cheia do poder de Deus. Uma igreja com o caráter de Cristo, com uma mentalidade, com valores do céu aplicados na vida diária e cotidiana, dentro da igreja, na rua, dentro de casa. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo fala santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Se eu gosto de mim, eu cuido de mim. Agora, eu devo aplicar esse mesmo amor agora para a minha esposa. Porque a minha esposa agora se uniu a mim. E agora de dois nós nos tornamos um. E ela agora faz parte da minha carne. Da mesma forma que eu quero estar bem alimentado, eu quero alimentar corretamente ela. Da mesma forma que eu quero me vestir bem, eu me preocupo primeiro com ela, como ela vai se vestir. Da mesma forma que eu quero andar limpo, eu quero que ela ande limpo. Da mesma forma que eu mergulho na palavra de Deus, que eu sinto a presença de Deus, que eu busco Deus em oração, em estudo da palavra, lendo a palavra de Deus, eu quero da mesma forma que ela experimente a mesma profundidade na presença de Deus. É assim que Deus deseja que o homem cuide da sua mulher, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Você percebe que a cada exemplo que o apóstolo Paulo dá para a igreja, ele finaliza falando do Senhor, falando de Cristo, falando de Jesus, falando de Deus, porque dentro de um lar cristão, o centro deve ser Jesus Cristo. Na tua vida, o centro não deve ser tuas vontades, teus pensamentos, a tua forma de viver, o que tu acha certo. É o que a palavra de Deus diz que é certo, é o que Jesus diz que é certo, é o que o Evangelho diz que é certo, é o que o Espírito Santo te dá direção para fazer conforme a palavra do Senhor. É assim que um cristão deve ser. E há uma consequência no culto e na igreja. Quando o centro do lar não é Cristo, no culto vai ter dificuldade também para centralizar Jesus como adorado. As famílias que aqui se fazem presente, incluindo eu e minha esposa, nós temos que ter no nosso lar Jesus como centro. E todos que aqui ouvem essa palavra têm essa responsabilidade. Ninguém aqui vai passar como inocente. Todos que aqui dizem servir a Deus, na tua vida o centro tem que ser Jesus. O centro tem que ser Cristo. O trono do teu coração tem que ter Jesus nele sentado, como Rei, como Senhor, não só Salvador e nem abençoador. E assim um lar pode ser estruturado, moldado, formado, como tendo como base e como centro Jesus Cristo. E assim uma igreja vai vir, famílias vão se reunir, como eles já sabem cultuar a Jesus na sua casa, na sua vida em particular. No culto haverá adoração verdadeira em espírito e em verdade a Jesus. Aleluia. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. É por isso que o apóstolo Paulo quer ensinar que Jesus cuida da sua igreja, porque ele é o cabeça. Mas como cabeça, ele se preocupa, ele cuida, ele sustenta a igreja do Senhor. Ele cuida da sua noiva.
Ele cuida do seu corpo. Ele cuida daqueles que fazem parte do corpo dele, que são os membros, e esses membros é eu e você, irmão. Jesus te sustenta, Jesus cuida de ti, Jesus derrama graça sobre você, Jesus te dá saúde, Jesus te permite passar por situações difíceis, que são consequências de muitas coisas da vida, não necessariamente a vontade de Deus para a tua vida, mas a gente passa problemas e dificuldades, às vezes, muitas das vezes, consequência da nossa forma de viver que não é sábia, nossa forma de administrar nossas finanças que não é sábia, nossa forma de tratar nossa mulher que não é sábia, nossa forma de tratar nossos filhos que não é sábia. Tudo isso vem como consequência, irmão. Tudo isso a gente paga preço. Mas Jesus está lá insistindo em você, apesar dos teus erros, querendo te ensinar a verdade, querendo te ensinar a ser mais parecido com Ele, querendo te ensinar a cuidar da tua família para que Deus seja glorificado, querendo que quando você se reunir em um ambiente que não é a igreja, o povo da rua vai olhar e sentir uma graça sobre vocês, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre teus filhos. É isso que Deus deseja e está revelando na palavra dele. Versículo 31: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção, dizendo que o grande mistério aqui é a respeito de Cristo e da igreja, a relação de Jesus com a sua noiva, a relação de Jesus com um grupo de pessoas que Ele salvou, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. É um grande mistério, mas que já foi revelado. Se você ler o capítulo 1, você vai entender o que é esse mistério. É o Evangelho, é Deus vindo ao encontro do homem pecador para salvá-lo. É Jesus dando a sua vida em troca para salvar você, dar a vida dele para você, para que você morresse para a tua vontade e vivesse agora para a vontade dele. Esse grande mistério é a relação de Cristo com a igreja, quando Ele entrega a sua vida e Ele derrama aquele sangue no Calvário para te tornar filho de Deus agora, filho adotivo, mas agora fazemos parte da família de Deus. Agora a gente foi unido em um só povo. A salvação não está só em Israel agora, mas está em você, irmão. Está na tua casa, na tua família, aleluia. Isso não é glorioso? Isso não é gracioso? Isso não é grandioso? E pensar que Deus estava pensando nisso desde a eternidade, irmão. Quando foi que começou a eternidade? A eternidade não tem início. Desde a eternidade, antes da criação do mundo, Deus estava pensando em salvar um povo, Ele já estava te vendo. Aleluia. Como Jeremias, antes que você fosse formado, eu te conheci, Jeremias, e te separei para nações. E Deus deu seu Filho, Jesus, para te salvar, com o mesmo projeto, para que você se tornasse igreja e alcançasse nações, com o Evangelho, com a palavra dele, para levar salvação para aqueles que estão perdidos, libertação para aqueles que estão cativos. Aleluia. Esse é o grande mistério que já foi revelado no Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, a mulher reverencie o marido. Agora vou passar para os filhos, jovens, crianças, prestem atenção. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. O apóstolo Paulo aqui está falando, filhos, jovens e crianças. Quem puder compreender essa palavra, vocês sejam obedientes a vossos pais. Vocês se lembrem da submissão a Cristo. Deus quer que você se submeta aos seus pais, obedeça aos seus pais, você querendo ou não, porque o Senhor na tua vida está dizendo que isso é justo. Pela palavra dele, Ele está dizendo: te submete, seja obediente. Tu diz ser salvo, tu diz ser igreja, tu diz ter Jesus como Salvador. Você crê que Jesus te
salvou, jovem, se você crê da mesma forma que você se submete a mim, se submeta aos seus pais por amor a mim, e também porque eu te digo, aleluia, como o Senhor Ele fala, irmão, como o Senhor Jesus, Deus está falando pela palavra dele: filhos, jovens e crianças, sejam obedientes a vossos pais, se submetam aos vossos pais, porque eu sou o Senhor da vida de vocês, e da mesma forma que vocês se submetem a mim, que eu sou o Senhor da vida de vocês, se submetem aos seus pais por amor de mim, porque diante de mim isso é justo. Aleluia. E o apóstolo Paulo vai apontar o mandamento: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo fala aqui: viva muito tempo, falando aqui de esperança de vida. Quero dizer, uma vida longa, que você viva talvez até os 100 anos, 110 anos. Mas quando você vai ver esse mandamento, fala também de bênçãos, fala de prosperidade, fala de portas abertas, sem querer aqui fazer menção a triunfalismo ou enfim, mas é o primeiro mandamento com promessa: obedeça aos seus pais. Jovens, eu sei que a gente vive tempos difíceis. Igreja, eu sei que nós vivemos tempos difíceis. Pais, eu sei que vivemos tempos difíceis, em que valores familiares estão sendo subvertidos. Aleluia. Eu sei que estamos passando por um momento nessa terra que há um agir maligno, diabólico, para destruir a família que Deus instituiu desde Gênesis. Há uma força maligna, poderes políticos, econômicos e grandes influenciadores, que muitos não conhecem seus rostos nem seus nomes, mas que têm poder financeiro, agindo por detrás de governos mundiais para subverter valores cristãos, para mudar a ordem natural da família, para fazer com que filhos sejam contra pais, para fazer com que o casamento se torne entre homem e homem, mulher e mulher, fazendo com que crianças cresçam com o sentido natural já destruído, pensando que a forma de viver do mundo é normal, é natural, esquecendo-se do seu Criador, da vontade revelada do seu Criador, esquecendo do projeto e do plano de Deus revelado nas suas Escrituras. Verdade, meu Deus. E a todos que são cristãos, e a todos que creem em Deus, a todos que se dizem cristãos e são salvos em Jesus, tomem cuidado com toda sorte de doutrinas e ensinos, seja em livros, seja em redes sociais, seja em jogos. Façam atenção, ensinem desde pequeno a palavra de Deus para seus filhos, para que eles tenham o Espírito Santo e a palavra de Deus como filtro, para que eles tenham já uma base, para que eles não aceitam isso como natural e normal. Se há pessoas que se dizem que nascem com esses desejos antinaturais, quero falar para você, irmão ou irmã, isso não é natural. Infelizmente, isso é fruto do pecado original. Isso faz parte das consequências do pecado que foi cometido lá no Jardim do Éden. Assim como todas as enfermidades, assim como tudo que há de mal, assim como as dores, assim como as enfermidades, a morte, tudo isso fruto das consequências do pecado do Jardim do Éden. A sua carne vai gritar e dizer: eu quero isso, mas você, pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus na tua vida, você vai dizer: eu não quero isso. Isso é renúncia, é o que Jesus fez, deixando a glória dele lá no céu, para se tornar um humano aqui na terra. O
teu Senhor abnegou dos seus direitos de Deus, Ele deixou a sua glória para se tornar homem. Ele deixou um corpo dele que não tem limites para se limitar a um corpo de carne e ossos que poderiam se quebrar e se machucar. Ele conhece a tua dor e o teu sofrimento. Deus não é alheio do que tu pensa ou do que tu sente. Deus sabe muito bem o que é a ausência de um pai. Deus sabe o que é a dor de um ferimento. Deus sabe o que é a dor. Jesus sabe a dor de uma traição. Jesus conhece as dores do teu coração, aquilo que tu não abre para ninguém, que só tu sente e pensa. É por isso que Ele te entregou um consolador, alguém que te sacudiria nos momentos de solidão, nos teus momentos de dúvidas. O Espírito Santo vem para te sacudir e dizer: continua a tua caminhada. O teu Senhor me fez estar aqui na tua vida, porque Ele esteve no teu lugar um dia. Ele esteve no lugar de ser humano. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua infinidade, da sua eternidade. Ele abriu mão para se entregar no madeiro, para ter seus corpos esfolados, para derramar litros e litros de sangue em favor da tua vida. Ele conhece as tuas fraquezas, Ele conhece as tuas limitações. Não diminua o poder de Deus, não diminua o poder da palavra de Deus, não diminua o poder do Evangelho na tua vida. Aleluia, Deus. Não despreze o que o Senhor fez na tua vida. Não despreze essa palavra que está tão fácil aqui. Eu compro uma Bíblia a 50 conto, ou vou no Oiapoque e compro. Isso daqui custou sangue de milhares de pessoas. Essa capinha, esse caderninho bonitinho, esse livrinho bonitinho que você pode comprar de várias cores e modelos, versões de linguagem, que você pode ter no aplicativo de celular, custou sangue, vidas, almas de homens e mulheres que você nem conhece, muito menos busca conhecer. O Senhor fez muitas coisas para te salvar, e você não fez nada. O máximo que você pode fazer é aguentar uma vida toda abrindo mão dos teus desejos, da tua vontade, para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é imperfeita, a tua vontade é desagradável a Deus. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Deus te amou, Ele foi ao encontro de ti por misericórdia. Tu não merecia. Aleluia. Glória a Deus. Honra ao teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Jovens, eu sei que vocês têm problemas muitas das vezes. Vocês podem debater com seus pais, contradizer seus pais. Você pode não concordar com a forma de pensar dos seus pais, mas honre a seus pais. Se Deus, por um acaso, te revelou algo que seus pais não compreendem, mas eu estou falando de uma verdade bíblica, uma verdade eterna, algo que eles não compreendem, mas que você entende. Se foi Jesus que se revelou a ti e te entregou isso, carregue no teu coração, mas se submetendo aos seus pais. Da mesma forma, homens e mulheres, se submetam ao Senhor. É difícil, é complicado, mas é para isso que o Senhor nos chamou. Abrir mão de nossas vontades, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão do nosso ego, abrir mão em favor não de ti. Tu não é nada, tu não é ninguém. Você está aqui como porta-voz do Senhor para pregar o Evangelho, para que o reino cresça, o reino de Deus cresça, a verdade seja conhecida, Deus seja glorificado e Jesus seja conhecido.